É impressionante já a repercussão desse caso que vai ser apresentado a partir de agora no Cidade Alerta. Pode pôr a foto do casal aqui para mim, por favor, Edu? Como é que pode o tamanho da cara de pau? Eu vi alguém falando esses dias, não me lembro onde, acho que eu li algum artigo ou ouvi algum especialista dando entrevista sobre o crescimento da maldade das pessoas. Aquela lei que foi formulada há tantos anos, né, mudou completamente o perfil dos assassinos do Brasil. Mudou completamente o perfil dos criminosos. Se antigamente os criminosos atacavam nesse país e buscavam local para fuga, buscavam viver anônimos, hoje em dia está cada vez mais absurdo. Porque eles querem atacar, eles querem matar, eles estupram e eles fazem questão, muitos deles, né? Eu tenho a impressão, até que a maioria, de acompanhar o desdobramento dos seus crimes. De duas uma, ou aumentou o número de criminosos, ou aumentou a maldade humana. Eu acho que os dois. Eu tenho a impressão dos dois. Por quê? Divide com o pai aqui, por favor. Como é que você vai desconfiar de um pai que procura ajuda nesse programa para encontrar a filha, que é mãe de uma criança de 12 anos de idade, para encontrar o genro que ele permitiu que a filha se casasse? O sujeito procura o programa, faz um desabafo emocionado ao telefone com a nossa produção, para terminar essa história como o único suspeito do caso até agora e assassino, porque ele confessou. Não é que a polícia acha que ele é o assassino. Ele disse com todas as letras para a polícia que ele matou a filha, que ele matou o genro. E não é que nós encontramos esse homem escondido em algum lugar, que a polícia recebeu denúncia anônima e descobriu onde ele estava escondido. Não. Ele estava dando entrevista o tempo todo, como se tivesse interesse em localizar a filha, inventando histórias para atrapalhar a investigação. Ora, ele simulou ontem aqui nesse programa, e vocês são testemunhas, como se ele tivesse ouvido a filha e o genro discutirem algo como agiota ou idiota, que ele diz que tem problema auditivo. Ele diz que não consegue ouvir direito. E aí ele diz, eu ouvi minha filha falando algo, agiota ou entendi errado e ela disse idiota. Não, história, mentira, covarde. Ele estava mentindo aqui nesse programa ontem e ele estava pisando na terra onde ele matou a filha, matou o genro e enterrou os dois. O cara mata e vem dar entrevista aqui, na maior cara de pau. Como se fosse vítima da sociedade, como se fosse vítima de um sistema que não pune as pessoas como deveria. Inventou que o Alexandre teria dado um dinheiro para a esposa e houve uma discussão, ele teria dado R$1.000 e a esposa falava assim, mas R$1.000 não paga nem os juros. Inventou o caminho que a filha e o genro teriam feito naquele sábado de manhã que os dois desapareceram. Não fizeram caminho nenhum, porque antes de botar o pé para fora de casa, o próprio pai matou a filha e o genro. E algo que transforma essa história em algo ainda mais misterioso. O Cidade Alerta exibiu a primeira reportagem na semana passada e ontem nós descobrimos que o perfil da Marcela tinha curtido a reportagem que a Luísa Zanqueta fez, que buscava encontrar o paradeiro dela e do marido. Alguém entrou no perfil da Marcela, e ela já estava morta, se passou pela Marcela e curtiu a postagem do Cidade Alerta, que procurava ela. Olha que mente doentia. Onde é que a gente vai parar? E é o que eu sempre digo para vocês, né? Críticas não tiram do nosso caminho, elogios não tiram nossos pés do chão, mas, graças ao incansável trabalho da polícia e à entrevista que o pai da Marcela nos deu ontem, com a maior cara lavada, com a maior cara de pau, graças a essa entrevista, os policiais que são espertos falaram, opa, peraí, esse é o pai da Marcela? Esse é o pai da Marcela.
Esse é o senhor que veio aqui, prestou depoimento, contando a história, como a filha dele desapareceu, que tem agiota por trás, que uma pessoa que levou uma mensagem pra gente dizendo que uma pessoa estava pedindo 10 mil reais em resgate. É esse mesmo. Vamos lá na casa dele para saber o que vai acontecer, diz a polícia. Vamos lá na casa do seu Benedito para saber se a história, por que a história que ele contou no Cidade Alerta não está batendo com muita coisa do que ele disse aqui na polícia. Olha a polícia, que sacada teve para conseguir desvendar esse caso. Foi desvendado hoje. Ele foi preso hoje. Aí os policiais, com muito tato, aliás, quero reforçar aqui o trabalho brilhante de toda essa equipe de investigação que, para mim, conseguiram esclarecer um dos crimes mais bárbaros e cercado de enigma desse ano. O pai que dá entrevista se passando por coitado, por sofredor, que não teria mais a filha que ele amava de volta, o genro que ele tratava como filho, e enterrou no mesmo piso onde a Zanqueta, nossa repórter, ontem estava pisando. Dá a imagem da Zanqueta chegando na casa, por favor, onde o casal morava com o pai. Olha aí, pode soltar, por favor, solta essa imagem. Isso foi exibido ontem. Nós estamos aqui justamente para entender melhor como que era a relação de você, do senhor com a sua filha. Parou. Você tem a reportagem desde o início, Zamataro, de ontem? Vem para mim, por favor. Quero aqui enaltecer o trabalho da nossa repórter Luísa Zanqueta, que foi corajosa e desde o início desse caso teve a tranquilidade, gente, a força de desconfiar do que o próprio pai estava dizendo. Não é fácil. Tem que ser muito experiente para isso. Tem que ser muito experiente para duvidar do próprio pai que procura o programa. Mas a Zanqueta é arretada, é porreta. Ela pega no ar as coisas. Repórter danada. Reparem, desde o início da matéria, ontem, quando eu estava assistindo aqui, inclusive estava a Deilson e o Carlos aqui conversando comigo. Eu falei, a Zanqueta tá sentindo um cheiro estranho. Você lembra disso que eu falei? A Zanqueta tá sentindo um cheiro estranho nessa história. A Zanqueta tá com 3 pés atrás nessa história. Repara, olha só agora, ela nem sabia, a Zanqueta nem sabia, nem podia imaginar que estava pisando no local onde os corpos estavam enterrados. Muito menos que ela estava diante do pai, que é o assassino da filha e do genro. Põe a reportagem desde o início. Olha que faro teve a nossa repórter. Pode soltar a reportagem com o meu microfone aberto, por favor. Olha isso. O casal que saiu de Presta casa atenção. com a promessa de que iria voltar logo. Já são 10 dias sem notícias de Marcela e Alexandre. Nesse tempo, Repara. algumas situações chamam a atenção. Olha como e ela já tá levantam desconfiada. suspeitas. Uma mensagem misteriosa enviada por um homem que garante que o casal deve dinheiro para ele. Mesmo desaparecida, Marcela estaria curtindo publicações em redes sociais. Olha aí, a Zanqueta foi ficando mais intrigada. Reportagem sobre o sumiço do casal. Vai vendo. E ainda, seu Benedito, o pai de Marcela Moreira, Olha aí. contou mesmo tudo o que sabe? Parou. Eu não sei se tem... Parou. Vem pra mim, por favor. Que orgulho ter você aqui no nosso programa, Zanqueta. Aliás, todos os nossos repórteres, né? Que sensibilidade, né? Não é fácil fazer reportagem, sobretudo nessa época de pandemia. Você entrevistar uma pessoa... Vocês têm noção que é entrevistar uma pessoa com máscara? Você não sabe se a pessoa está rindo, está falando a verdade. É o que eu digo para os nossos repórteres. Ser jornalista nessa situação de pandemia, num programa de investigação, de jornalismo investigativo, você entrevistar alguém com máscara é um verdadeiro desafio. Você não sabe quem é quem. Você não sabe nem se a pessoa que está por trás daquela máscara é aquela que você está procurando. E a Zanqueta, com seu feeling, com a sua dedicação, conseguiu matar a história e teve muita cautela, muitos dedos para trazer essa reportagem que foi exibida ontem e o desfecho que vai ser apresentado hoje. O que eu quero que vocês reparem é o seguinte:
A polícia vê a reportagem e vai hoje até a casa tirar satisfação com o pai. Porque o pai, como a Zanqueta imaginava, podia não estar dizendo tudo o que sabe. Um policial, que eu queria até um nome, para agradecer a sensibilidade e o tato também desses nossos policiais civis investigadores. O policial, no momento em que ouvi esse pai, olha, algo que só uma visão muito treinada, só um olhar muito bem apurado poderia terminar com esse caso tão bárbaro. Eu, francamente, de verdade, pode pôr as imagens aqui, por favor. Eu não consigo mensurar para vocês que sentimento que a gente nutre por um sujeito como esse. Que frieza. Eu tenho a impressão que esse é o perfil exato de um psicopata. De uma pessoa que finge gostar da filha, que procura o programa para localizar sua filha desaparecida, que se faz de coitado, de uma vítima de uma sociedade violenta, que se faz vítima de uma legislação que não pune bandido como deveria, e esses bandidos poderiam ser os autores do sequestro e da morte do genro dele, um vigilante, trabalhador, um cara do bem, um cara honesto, com as melhores recomendações pelo dono da empresa de vigilância, segurança patrimonial, onde ele trabalhava. Essa moça que trabalhava como auxiliar de limpeza, uma menina simpática, boa mãe, abria mão de todos os luxos, de todas as suas vontades, para dar de melhor para a filha de 12 anos de idade. E agora chega essa verdadeira bomba que está comovendo a todos nós, que comoveu também a polícia de São Paulo, de que o próprio pai que liga aqui para a Record, pedindo para o Cidade Alerta mostrar a cara da filha dele, que estava sumida há 10 dias, hoje completa 11 dias já do sumiço, do suposto sumiço, porque na verdade ele sempre soube onde os dois estavam. 11 dias do desaparecimento do vigilante. Eu lamento muito, de verdade. Vem para mim, por favor. Toda vez que aparece pai suspeito, mãe suspeita, eu falo, olha, eu quero acreditar em você. Vocês são testemunhas disso. Eu quero acreditar em você. Vou dar essa palavra de confiança, porque, poxa, se a gente perder a confiança num pai e numa mãe, no desaparecimento da sua própria filha, ou de uma filha no sumiço dos seus pais, vamos embora, né? Não adianta a gente ficar nesse mundo. E não é que esse pai que se mostrou... Tem até a imagem dele agora sem a máscara, Edu, depois vamos substituir. Tem que mostrar a cara dele mesmo. Ele confessou tudo isso que fez. Nós vamos agora, daqui a pouco eu vou com o nosso Vinícius Costa, que está a posto já lá na delegacia que investiga o caso. Veja só, pisca lá o Vinícius, por favor. O Vinícius já está a postos. O Vinícius trabalhava comigo desde o Balanço Geral da Manhã, do São Paulo no Ar aqui na Record. Fiz questão de trazê-lo para o nosso Cidade Alerta, porque também é um profissional com a tarimba necessária, com a sensibilidade necessária. Porque aqui, os nossos repórteres não se limitam a ir até o local e ouvir com frieza as famílias e tchau, cumpri meu trabalho de hoje e vou embora. Não. São repórteres que se emocionam junto com as famílias, que torcem para que todos os casos tenham desfechos, que participam arduamente da produção dos seus casos. Cada repórter responsável pelos seus casos, assim como os nossos editores e os nossos produtores, adotam esses casos para torcer juntos pelo desfecho. Agora sim, essa é a imagem do pai. Essa é a imagem do pai. Na primeira reportagem que nós mostramos, vem para mim, por favor, eu quero que vocês separem que quando a Luísa Zanqueta é recebida por esse pai, que abre as portas da casa, onde hoje nós descobrimos que é o local onde os corpos foram enterrados, quando ele vai puxando a Luísa Zanqueta para o local onde os filhos moravam e dormiam, vocês vão ver ao fundo um terreno com a terra marrom ainda, né? Fofa. Ele fala alguma coisa que eu não consigo identificar e eu peço que vocês prestem atenção junto comigo, para que a Luísa Zanqueta e o nosso câmera não vão em direção até esse terreno, para que eles virem direto à esquerda, onde o casal morava, junto com o sogro. O Alexandre junto com o sogro e a Marcela junto com o pai. Quer ver?
Dá a imagem, por favor, quando ele mostra o local que hoje nós descobrimos, através do trabalho da polícia, que é onde ele matou. Exatamente, pode pôr, pode deixar meu microfone Agora aberto. Eu vou pedir para o seu Benedito para nos mostrar o quarto onde eles dormiam. Por favor, seu Benedito. Porque o Alexandre e a Marcela, eles viviam nessa casa junto com o pai, né, da Marcela. Olha aí, parou. E as crianças. Volta um pouquinho, só um segundo, vou precisar do detalhe aqui, sempre aqui, por favor. Olha, mostra a imagem aqui pra mim. Repara. Volta um pouquinho. Não, pode soltar, eu acho que pode soltar, acho que já andou demais. Eu quero que as pessoas separem onde estão os corpos, né, ó. Da Marcela. Parou agora. Tá vendo aqui? Exatamente aqui, segundo a polícia, estavam os corpos, ok? Enterrados. Abre um pouquinho a imagem. Repara que a Zanqueta vai andando atrás desse pai e os corpos aqui, olha. Abre mais, por favor. Pode deixar fixa a imagem. Os corpos aqui. Quando a Zanqueta vai, ele tem medo que a nossa repórter e o câmera avancem sentido local onde o corpo está enterrado e faz com que a nossa repórter vire à esquerda. Olha o medo que ele tem, quer ver? Ele fala alguma coisa para desconversar. Pode soltar. E as crianças viviam apenas os 5 aqui nessa casa que fica em Jacareí, no interior de São Paulo. Ele fala alguma coisa, aponta para lá, desconversa. Obrigada, seu Benedito. E vira. E naquela manhã, o seu Benedito escutou que eles estavam conversando, estavam preocupados. Né? O Alexandre bastante nervoso, vamos logo. Preparou uma mochila, colocou várias roupas na mochila. Tudo esse história. É o quarto, pedir para Adriano Freires mostrar aqui. Ó, cama de casal e 2 de solteiro. Em cada uma dormia uma das filhas. Olha a cara de pau dele. Ele é o assassino pedindo ajuda para achar a filha. A filha mais velha é enteada do Alexandre. Enteada. E a pequena é filha legítima, tá? A mais velha tem o quê? 15 anos? Não, tem, acho que vai fazer 12. E a mais nova apenas 6 anos. Olha que dissimulado. Então, segue tudo arrumadinho, eles deixaram assim? Arrumadinho assim, Eles deixaram o quarto arrumado? Deixaram. Aí eles se preocuparam então, vejam só, ó, eles deixaram as camas feitas, mas as meninas estavam dormindo durante aquela manhã de sábado, quando o Alexandre retornou do trabalho, ele que trabalha das 7 da noite às 7 da manhã, eles apenas tomaram um café da manhã juntos, ele e a Marcela, e ele estava tão preocupado por conta de alguém que viria aqui cobrar uma dívida... por favor. Tudo isso que a Luísa Zanqueta está contando agora é mentira. Essa é a versão que o pai deu. Reparem que ele criou uma situação, ele criou até o que tinha em cima da mesa do café da manhã, ele criou que uma pessoa iria visitar os filhos, tudo para dar a entender que os filhos realmente foram para algum lugar por vontade própria ou levados por alguém e deixaram os filhos para trás. Pode seguir, por favor. Esse quarto vai esclarecer muita coisa. Vai lá. Marcela, você vai comigo? Ela inicialmente disse não. Aí ele falou, bom, eu vou mesmo assim. Aí depois a Marcela mudou de ideia, ele fez uma mochila com muda de roupas, mas ela saiu tão apressada que até o remédio para insulina, que ela aplica pelo menos 2 vezes por dia, ficou... Parou. Eu preciso falar disso. Eu preciso chamar a atenção disso. Ah, Bate, esse homem aí, ele tem algum problema mental, ele tem alguma doença psíquica. É psicopata, ok. Psicopata, como é que ele pega as seringas para aplicar insulina e consegue puxar esse elemento para dar veracidade à mentira que ele está contando? Olha o que ele foi pegar. Ele conseguiu chamar a atenção. Quem é que é diabético? Era o Alexandre ou a menina, a Marcela? A Marcela. Que ele estava muito preocupado com a filha desaparecida, não só porque a netinha dele de 12 anos estava pedindo todos os dias pela mãe. Aliás, esse caso eu também me lembro direito, quando o Zamataro me ligou contando que nós faríamos esse caso, disse, Bate, chegou um caso de um pai e mãe que são super dedicados, segundo os vizinhos, não deixavam os filhos sozinhos, a menina de 12 anos está desesperada, está procurando pelos pais. Isso quem contou é o próprio assassino pra gente por telefone, dizendo que era pra gente ajudar rápido porque a filha está desesperada. Reparem que em determinados momentos a expressão facial dele acaba sendo de euforia.
Porque naquele momento ele estar relatando uma mentira contada por ele e que naquele instante só ele sabia que, na verdade, a filha e o genro estavam mortos e foram mortos por ele e enterrados por ele naquele quintal onde a gente estava pisando, só naquele momento ele às vezes esboça uma sensação de euforia, de tranquilidade. Repare que às vezes a preocupação dá espaço no olhar dele para uma espécie de prazer, um sentimento prazeroso. Vai lá. Foi. E isso o senhor achou muito estranho. Muito estranho demais. Até igual eu falei, talvez eu volte dar hoje. Ela sem remédio, né? Sem tomar 2 insulinas por dia, falei, vai voltar. Até não falei pra dona Cris, fui avisar ela no domingo, sabe? Então, e aconteceu essa coisa aí, essa tragédia aí. Né? E as meninas, né, as 2 meninas neste momento estão na casa de parentes, estão com as avós, porque imagino que também elas estejam aí bastante preocupadas, imagina os pais saírem dessa maneira, e o que é mais estranho ainda é que os pais não deram um telefonema para saber notícias das filhas, ou seja, eles estavam mesmo em uma situação bem complicada, o senhor imagina? Ah, eu acho muito esquisito isso aí, viu? Completamente, vou falar pra você, muito apavorado demais, eu não sei nem o que falar. Olha, tô com 70 anos, eu não sei o que eu faço. No meio da correria, uma palavra chamou a atenção. A família sabe muito pouco dos planos do casal. O que a mãe do Alexandre sabia era que eles estavam juntando dinheiro para comprar um carro novo. Porque eles têm uma moto, 2 filhas. Nem sabia. O negócio de juntar dinheiro no carro novo, nem sabia. O seu Benedito, por exemplo, já não sabia dessa história do carro. O que eles fazem não fala pra mim, sabe? Então, nem sabia. Mas sabia que o filho estava pedindo dinheiro emprestado com... Não, pra lá, o dinheiro que pegou, achei que pra lá, eles não falaram pra ele que tá pegando dinheiro emprestado, não falaram. Mas o senhor sabia que ele pedia dinheiro emprestado? Ah, não, nunca, só foi com um amigo meu aqui que ele pegou e pagou direitinho. Sim. Só isso. Agora, naquele dia, o senhor escutou que eles estavam comentando sobre uma dívida, que vinha um pessoal aí, vamos embora logo, eles estão vindo aí. Vou embora logo, que o idiota tá aí, vou embora. Aí eu não vou não, vai você. Aí foi que eu saí, eu sei que quer ficar, fica então. Aí pegou, saiu correndo, sabe? Aí ele falou, não, eu vou também, né? Aí ela catou umas pecinhas pequenas, eu acho que ele levou a mochila dele pequeno, levou, sabe? E saiu. Mas então quer dizer que essa história pode ter aí um fundo ainda mais preocupante. Uma agiotagem poderia estar por trás desse sumiço. Vocês separaram o comportamento da Luísa Zanqueta, né, a diferença da Zanqueta, nessa primeira reportagem com a reportagem que eu vou mostrar já já, quando ela estava muito desconfiada já desse homem. E ela, hoje, sabendo, né, quando ela foi informada, né, quando chega ao fim um caso, a gente imediatamente comunica os repórteres no horário de trabalho deles. Quando a gente conta para ela que o pai é o assassino, ela nem se impressiona muito. Ela falou que não duvidava. O que ela se impressiona é que naquele local que ela gravou a reportagem estavam os corpos. E agora, passado, né, esse tempo da investigação, da manhã até agora, ela se deu conta que tinha muita roupa no varal. E os vizinhos falaram que isso não era muito comum. Aliás, vizinhos esses também, que é muito estranho. Como é que os vizinhos não ouviram nenhuma briga? Como um homem de 70 anos, olha, mirradinho, conseguiu acabar com Alexandre e com a filha sozinho. Sozinho. E além de conseguir abater o Alexandre e a Marcela, enterrar sozinho os 2 corpos no quintal da casa. Vem pra mim, por favor. Sem ninguém ouvir absolutamente nada. Só que sim. Vai sair agora? Vai ser transferido agora ele? Vai ser levado para onde? Pro presídio ou pro IML? Ok. Ele vai ser levado pro presídio já? Vai ser levado para o presídio? Enche a tela, por favor, atenção. A qualquer momento, a transferência do pai assassino. O pai assassino que será levado direto para o presídio. Atenção, expectativa para a saída a qualquer momento do pai assassino. Vinícius Costa, o repórter que o povo gosta. Fala, Vinícius, boa tarde.
Bate, boa tarde a todos que acompanham o Cidade. Agora há pouco terminou o depoimento do pai da vítima e do genro. O senhor Benedito Antônio de Oliveira prestou um depoimento que durou aproximadamente 45 minutos. Frente a frente com o delegado e com a equipe de investigação, ele revelou todos os detalhes, assumiu a autoria dos crimes e mostrou toda a frieza dele. Inclusive, durante essa conversa, em alguns momentos, ele demonstrou total tranquilidade para relatar o que aconteceu na casa, onde ele morava junto com a filha, com o genro e com as netas. Nesse depoimento, as versões apresentadas por ele, claro, serão totalmente investigadas e apuradas, mas o seu Benedito foi preso em flagrante por ocultação de cadáveres, mas também será indiciado, muito provavelmente, pela autoria dos crimes, ou seja, por homicídio duplamente qualificado. Já posso antecipar em primeira mão que neste depoimento ele revelou diversos detalhes sobre o que aconteceu e inclusive a motivação do crime, Bate. Muito bem. São dois mistérios mais importantes nesse caso agora. Que o Vinícius Costa, que é um repórter brilhante, aliás, vem para mim, por favor. Leonardo Lara, Capitão Nascimento, não deixa eu me esquecer de ninguém. Grace Abdukeli, Lorena Coutinho, Bernardo Armani, Vinícius, Lorena, Tainara Figueiredo. Todos esses repórteres, minha gratidão por vocês tratarem os casos de maneira humana, com sensibilidade, todos os casos. Muito obrigado a cada um de vocês, enfim, toda a nossa produção. Por que ele matou a filha e o genro? E o que a polícia percebeu na hora, né? Ontem, depois que a polícia viu a entrevista aqui no Cidade Alerta desse pai, a polícia acha estranho e vai hoje até a casa. O que a polícia viu não é o local onde ele enterrou o corpo, hein? Não é o local. A polícia não se ligou que o corpo estava enterrado ali bem na hora. Foi outra coisa, outro detalhe importante que chamou a atenção dos policiais. São 3 pessoas aqui nesse programa: Percival, Hamilton e Giovana. Eles aparecem, a audiência cresce. Valeu, Giovana! Bom, continuando aqui no nosso caso, para não perder o raciocínio, pois bem. O que é? Tá pra sair? Deixa eu voltar lá. O pai assassino... Vinícius, o pai assassino pode sair a qualquer momento. Traz as informações, Vinícius, fica à vontade. Pode sim, Bate. A gente está se posicionando nesse exato momento, aguardando a saída, porque ainda hoje esse homem, o seu Benedito, será transferido para um presídio que fica aqui mesmo nessa região de Jacareí. O depoimento dele já foi encerrado, ele está em poder dos policiais, foi algemado, inclusive, no momento da prisão e para prestar este depoimento. A qualquer momento ele pode sair e ser levado para esse presídio aqui mesmo em Jacareí, na região do Vale do Paraíba. Durante esse depoimento, Bate, os policiais tiveram as informações que eles precisavam e chegaram às seguintes conclusões. Com base no que foi analisado de telefone celular das vítimas, não havia nada de dívida e nem de agiota, nenhum sinal, nenhum indício de empréstimo, nada que pudesse colocar em risco essa questão. Outra informação que os policiais aqui da Delegacia de Investigações Gerais também levantaram é a conclusão de que o seu Benedito cometeu sozinho esse crime. A gente tem imagens aqui de ferramentas que ele utilizou, de um carrinho que ele também utilizou para fazer o transporte do corpo do Alexandre, um homem que pesava mais de 120 quilos. Mesmo com toda essa dificuldade, a gente acompanha uma movimentação aqui que a qualquer momento pode ser indicativa da saída do Benedito. Agora, retomando aqui as informações, Bate, em relação a tudo que ele planejou, ele articulou e executou de acordo com a investigação, ou seja, trata-se de um crime planejado. E eu trago informações sobre isso. Os policiais descobriram que ele já havia separado as ferramentas, já havia as colocado, posicionado dentro da casa em locais estratégicos.
tanto o machado que ele utilizou para cometer o crime contra o Alexandre, como a marreta, que ele deu um golpe fatal na cabeça da própria filha. Além de ter posicionado essas ferramentas dentro da casa, ele também se aproveitou do horário, enquanto o Alexandre, como segurança, vigilante, trabalhava durante a madrugada, ele aguardou que ele retornasse, tomasse um café da manhã e no momento em que foi dormir, foi quando ele cometeu o crime. Mais uma informação, ele também sabia que as filhas do casal, as meninas de 6 e a adolescente de 12 anos, não estariam na casa no momento em que ele havia planejado o crime. Ou seja, além da data, o horário também. As meninas haviam sido levadas para a casa de uma tia, longe da casa deles, portanto, não presenciaram esse crime. A gente aguarda nesse momento aqui a saída. Por enquanto, os policiais preparam o encerramento desse depoimento. O senhor Benedito assina a papelada e daqui a pouquinho, a qualquer momento, ele deve ser levado para um presídio aqui em Jacareí. A motivação do crime, os detalhes, ele também revelou à polícia. E daqui a pouquinho a gente traz informações sobre isso, viu? Olha só, o que eu quero saber, assim, vem para mim, por favor. Raciocinem comigo. O Vinícius está lá? Pode deixar o Vinícius aqui, por favor. O Vinícius está direto na fonte aqui, onde a polícia está terminando a conclusão desse caso. Vinícius, é difícil para a gente entender como um senhor, dá para ver, né, o tamanho desse senhor para o tamanho da vítima. Olha o tamanho do seu Benedito e olha o tamanho do Alexandre que foi morto por ele. Tanto que precisou de um carrinho de mão para transportar o Alexandre. Como ele conseguiria, Vinícius, sozinho, matar o Alexandre? Tudo bem que os filhos não estavam em casa, não acordariam com o susto chorando. Mas se ele mata primeiro o Alexandre, existe um grito. É difícil você já matar numa primeira atacada e a pessoa não ter nenhuma reação. Mas vamos partir do princípio que realmente o Alexandre não esboçou nenhuma reação na hora da morte. Mas a esposa acorda. A esposa, que por sinal é a filha do assassino, é a filha do seu Benedito. Não está batendo essa história, Vinícius. Como é que ninguém faz barulho? Como é que nenhum vizinho ouve absolutamente nada? Bate, na versão apresentada pelo Benedito, ele conta que ele preparou uma conversa com a filha no quintal, na área externa da casa. Enquanto a filha estava nessa horta, onde havia uma horta, ele, já com a ferramenta posicionada próxima a ela, a marreta, deu um golpe fatal quando ela menos esperava. Portanto, ainda na versão dele, não teria emitido nenhum som, não houve discussão, não houve nenhum barulho que pudesse chamar a atenção da vizinhança. Ela estava acordada, portanto, quando foi morta. Em seguida, ele subiu as escadas, foi até o quarto do casal e aí sim, com a machadinha já guardada, já posicionada dentro do quarto, precisamente ao lado da cama, ele cometeu o crime contra o Alexandre, utilizando-se da machadinha e no momento em que ele dormia. Só lembrando, ele era vigilante, trabalhava como vigilante e havia saído do trabalho onde passou a madrugada toda. Chegou em casa, tomou o café da manhã, conversou com o seu Benedito e foi dormir quando o dia já estava claro. Foi nesse momento que ele se aproveitou e acabou cometendo o golpe fatal. Esse carrinho, além das ferramentas que também foram apreendidas, esse carrinho de rolimã foi utilizado por ele, também já estava posicionado na parte superior da casa. E, inclusive, bate um detalhe que a gente acabou percebendo aqui junto aos investigadores, uma das rodinhas, são 3 rodinhas desse carrinho de rolimã, uma delas acabou se soltando, principalmente devido ao peso do corpo do Alexandre. E ele arrastou, segundo ele, sozinho, arrastou esse carrinho com o corpo do homem até a horta para que então pudesse enterrar o corpo dos dois, Bate.